no momento que perceber que o prefeito Fouad é um bom gestor, tem aprovação e tem condições de seguir em frente nesse campo, por que não receber o apoio do PT? E se a esquerda ficar totalmente pulverizada, dividida, há um risco muito grande. Então será um dia muito agoniante. Nós ficaremos ali no plenário aguardando uma decisão vinda do STF, caso ela não venha, ou então ela venha com uma negativa da prorrogação do prazo, nós estamos prontos para votação do regime de recuperação fiscal. O impacto da saída de Alexandre Calil do PSD? Lamentável. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe presidente estadual do PSD Minas Gerais, deputado estadual e líder do Bloco Minas em Frente na Assembleia, deputado Cássio Soares. Mais uma vez, bom tê-lo aqui conosco, deputado. Muito bom dia. Muito obrigado, Guilherme, Thalita, todos os ouvintes da Rádio Tempo. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, deputado. Deputado, quero começar lhe perguntando a respeito do movimento mais recente que o PSD teve de definição sobre o vice do prefeito Fouad Noman, a chegada do vereador Álvaro Damião nessa coalizão formada com a União Brasil. A gente tem visto muita gente dizer o que espera da participação dele, mas eu queria ouvir do senhor e do partido o que se espera que Álvaro Damião agregue na campanha do prefeito Fouad Noman. Bem, Álvaro Damião é um vereador já experimentado em Belo Horizonte, altamente aprovado pelo seu trabalho na Câmara Municipal e compõe um partido fundamental e importante, um dos mais importantes do nosso país, que é a União Brasil. E é claro, nós queremos que o Álvaro venha compor essa chapa para que tenhamos sucesso nas eleições, na campanha eleitoral, mas também que ele esteja preparado para colaborar com o governo Fouad nessa reeleição que nós estamos buscando. Nas pesquisas Datatempo, a gente via aí um cenário de um desconhecimento do prefeito. Ainda que tenha melhorado, o prefeito Fouad Noman ainda é desconhecido e a preocupação ela aumenta quando a gente fala que o prefeito sentado na cadeira, que teoricamente teria uma vantagem. A figura do Álvaro vem para poder ajudar nesse conhecimento a entrar em locais onde o prefeito Fouad Noman não consegue ter acesso ainda ou ser conhecido como deveria? É claro que esperamos que o Álvaro ajude nesse sentido, Thalita, mas nós temos que lembrar que todas as pesquisas que foram publicadas até agora, o prefeito Fouad Noman, ele lidera na pesquisa espontânea, aquela que não é apresentada os candidatos aos entrevistados. Todos, aqueles que conhecem o prefeito Fouad, têm uma tendência muito grande de acatar, aceitar e aprovar o seu mandato e assim transformar em voto no momento oportuno. Então, dessa forma, nós estamos muito esperançosos, sabemos que o Álvaro vai trazer esse apoio também de levar o nome dele aos rincões mais distantes, assim, e o prefeito Fouad está com muita disposição de poder mostrar aquilo que está sendo feito em Belo Horizonte e reverter esse quadro de desconhecimento. Nós sabemos que o eleitor, na sua grande maioria, vai se preocupar com as eleições no processo de campanha eleitoral. E esse processo ainda não começou. Nós estamos preparados para esse processo. Os caminhos adotados até agora pelo prefeito, de um reforço na sua posição nas redes sociais, na sua apresentação de projetos e propostas e conclusão de obras, por exemplo, que têm sido feitas pela cidade, é o caminho que o PSD acredita ser o principal para ele? Ou qual é o tamanho do peso, por exemplo, do horário eleitoral gratuito, considerando ter PSD, ter União Brasil, que são legendas que garantem isso ao prefeito? Sim, o prefeito Fouad tem muito o que mostrar. Esse horário eleitoral gratuito será fundamental, porque é o momento que as pessoas interessadas já naquele processo, interessadas já na decisão e na escolha de quem votar para prefeito de Belo Horizonte, ela vai comparar os candidatos, ela vai querer saber o que cada qual fez. O prefeito Fouad tem muito o que mostrar, deu uma sequência na gestão do prefeito anterior, Calil, e assim nós vamos conseguir levar esse convencimento à população. Belo Horizonte é uma cidade historicamente com problemas. Nós temos problemas de mobilidade, nós temos problemas de enchentes. Boa parte desses problemas estão sendo combatidos e atacados pelo prefeito Fouad, uma boa parte resolvidos com as obras de combate às enchentes que nós estamos vendo em Belo Horizonte. Passamos pelo período chuvoso aí sem maiores danos, sem vítimas. E é claro que os problemas vão continuar existindo, porque Belo Horizonte é uma cidade relativamente jovem
e com problemas de cidades grandes, conforme todas existem. Deputado, recentemente o prefeito Fuad expôs o problema de saúde pelo qual ele está passando, né? Infelizmente por um câncer. Isso preocupou em qual ponto e de qual maneira o partido? Chegou-se a conversar sobre uma possível desistência nessa tentativa de reeleição? Não houve nenhum tipo de conversa a respeito de desistência. O prefeito Fuad, muito maduro, muito sábio, assim que ele teve o seu diagnóstico, assim que ele soube de forma muito completa do diagnóstico da saúde dele, ele nos chamou, colocou na mesa e repassou o boletim médico. O médico disse que ele estava apto a seguir em frente, tanto nas atividades enquanto prefeito, como nas atividades de pré-candidato, que era naquele momento, hoje já candidato, referendado pela convenção. Então, dessa forma, o prefeito Fuad tem toda a nossa solidariedade em mais essa luta pessoal de combate a uma doença danosa que tira milhões de vidas anualmente, mas eu sei que o prefeito Fuad vai superar mais esse desafio e conseguir levar adiante a sua candidatura. Agora quero lhe perguntar sobre uma questão e uma figura política específica que o senhor mencionou, Alexandre Calil. A decisão que ele teve, já apresentou, de deixar o partido e seguir para os Republicanos, claro que no contexto político que existia no PSD, não havia um apoio maciço de parte, por exemplo, dos deputados, etc., como foi na campanha já vista por ele como governador. Mas houve algum tipo de decepção da legenda com a maneira como essa saída foi apresentada? Ele chegou a conversar com a legenda anteriormente para apresentar as suas razões e para dizer, olha, estou saindo do partido? Sim, nós tivemos várias conversas, eu especialmente fui um dos entusiastas de trabalhar pela permanência do Calil na legenda, no PSD, mas as feridas da campanha passada ficaram muito evidentes e tivemos esse momento muito maduro também, especialmente eu, o ex-prefeito Calil, o senador Rodrigo Pacheco, que recentemente nós tivemos um almoço, conversamos de forma muito transparente, clara, mas enfim, reconhecemos que o prefeito Calil tem a sua condição de poder escolher o seu caminho. Lamentamos, eu especialmente, porque gosto muito do Calil e trabalhamos para a permanência dele no partido, mas respeitamos também a sua decisão de seguir o seu caminho com vistas já a 2026, né? Tem os projetos já na cabeça dele e o Republicanos ofereceu as condições que o convenceram para isso. Ele era parte do projeto político de 2026 do PSD, porque esse é um dos fatores que ele apresentou e o seu núcleo político apresentou para dizer, o projeto do Republicanos, o senhor mencionou, me convenceu porque eu penso em 2026. O partido tinha alguma ideia de novamente utilizá-lo como uma figura para candidatura a governo, Cássio? Sem sombra de dúvida, o Calil é um quadro que deve ser considerado em qualquer legenda, né? Prefeito 2 vezes da capital Belo Horizonte, reeleito em primeiro turno, um prefeito muito bem aprovado, muito bem avaliado, muito franco com as palavras, né, perante a comunicação com os eleitores, e dessa forma ele estava nos nossos planos, sem sombra de dúvida. O que não teríamos condições era de cravar posições, faltando ainda praticamente 2 anos e meio para as eleições de 2026. E essas garantias eu acho que fazia parte do objetivo dele nesse momento. Então, dessa forma, nós saímos muito bem entendidos, sem nenhum tipo de rusga, completamente convencidos de que ele buscou o melhor, mas que nós queríamos que ele estivesse aqui. Tem algum tipo de ferida com o PT, mais especificamente com o presidente Lula, por causa do apoio que foi dado na campanha de 2022 e agora com o partido que lança um concorrente do prefeito Fuad aqui na capital mineira? Olha, eu repito que ainda estamos em tempo de receber o apoio do presidente Lula à candidatura do prefeito Fuad em retribuição ao que o prefeito Fuad fez na campanha à eleição do presidente Lula. Nós estamos nessa frente de um campo de centro-esquerda, nesse momento, com o prefeito Fuad na capital, e nós aguardamos, sim, até o último momento, essa manifestação do presidente Lula. O senhor vê condições objetivas dessa negociação ser feita apenas no plano municipal, deputado, ou ela precisará ser uma discussão nacional entre PSD e PT, em função do que envolve de governabilidade de Congresso Nacional e etc. Ou seja, as arestas podem ser aparadas somente aqui embaixo, ou não há hipótese de que essa discussão seja nacionalizada? Eu acho que só será dada uma solução se for via nacional. Aqui os partidos estão com um pensamento muito
numérico, de querer números, de querer avançar, de querer reerguer, mas não é assim que funciona. Nós temos hoje o PSD em Minas Gerais compondo candidaturas conforme contagem. Nós estamos apoiando a prefeita Marília, em Betim nós estamos apoiando o candidato Heron. Enfim, o PSD abre mão em determinadas cidades, conforme estamos abrindo para o PT em Contagem, em Uberlândia, em Juiz de Fora, em Teófilo Otoni, e, por que não, o PT também, no momento que perceber que o prefeito Fuad é um bom gestor, tem aprovação e tem condições de seguir em frente nesse campo, por que não receber o apoio do PT? Ainda dá tempo, deputado? Dá tempo, sem sombra de dúvida. As grandes composições, elas sempre acontecem assim no último momento das decisões. Não teria já gerado um desgaste dessas falas sempre do deputado Rogério Correia, do próprio PT, dizendo que o PT segue e vai ter um candidato próprio que não apoiaria o prefeito Fuad? Não, desgaste zero. A gente compreende a posição do candidato, pré-candidato Rogério, de querer se afirmar, né, como outros candidatos, assim como o próprio Fuad, né? Nesse momento agora, todos estão buscando essa afirmação das suas candidaturas e nós compreendemos, mas é óbvio que há tempo sim. E aí quero lhe perguntar sobre uma outra candidatura colocada nesse mesmo contexto, já que o senhor mencionou o prefeito caminhando neste momento numa coalizão de centro-esquerda. Houve algum contato e algum diálogo com a deputada Duda Salabert para que ela também integre uma espécie de bloco envolvendo a candidatura do prefeito Fuad? Porque eu sei que nesse caso, evidentemente, ela já esteve numa posição de mais proximidade com o prefeito, mas essa relação já foi terminada desde as últimas eleições. Sim, existem membros da equipe de pré-campanha do prefeito Fuad conversando com a candidata Duda. Queremos muito essa unificação, considerando que agora as candidaturas vão sendo resumidas. Nós temos, de um lado, a candidatura do Bruno Engler como extrema-direita, do Mauro Tramonte como uma candidatura de direita colocada também. E se a esquerda ficar totalmente pulverizada, dividida, há um risco muito grande. Quero uma avaliação do senhor sobre uma região, o senhor mencionou algumas candidaturas de região metropolitana, sobre a cidade de Divinópolis. A candidata Laís Soares é o nome que está apresentado agora, numa coalizão que envolve muita gente. Tem a Federação PT, PV, PCdoB, etc. E está fazendo uma oposição ao atual prefeito que está no Partido Novo. Essa coalizão PT, PV, PSDB, etc., ela pode se repetir em outras regiões do estado. O PSD vai acompanhar esse mesmo modelo de estar na centro-esquerda majoritariamente para outras regiões, como está acontecendo em Divinópolis? Guilherme, Minas Gerais é um estado continental, né? Vamos repetir isso aqui, lembrar as pessoas. E nós temos que, no sul de Minas, o PSD tem muitas candidaturas e outras composições com partidos mais voltados à direita, pelas características da região. No norte de Minas, já é ao contrário, nós temos mais uma composição, apesar de que Montes Claros o PSD está com o seu xará Guilherme, né, que é atuante mais num canto de direita. Mas isso tudo depende muito. Zona da Mata, em Juiz de Fora, nós estamos com o campo de esquerda. Já no Triângulo Mineiro, nós temos uma candidatura já de centro-direita, que é da prefeita Elisa, candidata à reeleição. Então varia muito, depende muito. E nós temos essa característica. O PSD é um partido com uma liberdade de atuação, respeitando as diferenças de cada região. O quanto pode pesar um não apoio do PT aqui em Belo Horizonte nessas decisões de outras partes do estado? Olha, nós não estamos condicionando, nós estamos trazendo o presidente Lula para uma reflexão da possibilidade de termos um fortalecimento já no primeiro turno da candidatura do prefeito Fuad. Caso isso não seja uma opção do presidente Lula, nós estamos prontos para seguirmos em frente e não vamos condicionar o apoio do PT na capital a apoio em outras regiões de acordos que já foram feitos. Agora eu vou lhe perguntar sobre regime de recuperação fiscal, porque amanhã, dia 1º, é a data em que é esperado um grande rebuliço em Minas Gerais e no Supremo Tribunal Federal para termos uma decisão a respeito do prazo pedido de Minas Gerais para prolongamento dessa discussão até que o Propag vá à frente. Primeiro, há condições e há número de deputados hoje da base do governo para fazer essa aprovação amanhã? E segundo, que expectativa o senhor tem a respeito da decisão do ministro Cássio Nunes Marques? Vou responder a segunda primeiro, Guilherme. A expectativa que nós temos é de que o ministro Cássio Nunes Marques possa prorrogar um pouco mais esse prazo. O prazo é amanhã, dia 1º de agosto,
e nós temos amanhã para votar, caso ele não prorrogue o prazo. Então será um dia muito agoniante. Nós ficaremos ali no plenário aguardando uma decisão vinda do STF, caso ela não venha, ou então ela venha com uma negativa da prorrogação do prazo, nós estamos prontos para votação do regime de recuperação fiscal. A base tem voto, a base tem número, nós temos uma tendência forte de aprovar o projeto, caso seja necessário votar. Repito isso para todos, e especialmente para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que nós votaremos, aprovaremos, caso não tenha prorrogação, até que o novo programa de quitação plena da dívida dos estados, propostas pelo senador Rodrigo Pacheco, seja aprovado no Congresso Nacional. Quando isso acontecer, Minas Gerais vai migrar do regime de recuperação fiscal para o novo plano, menos danoso para os servidores públicos, menos danoso para o governo de Minas, para o Estado de Minas Gerais. E é assim, nós não estamos votando no regime de recuperação fiscal por vontade. Assim fosse, nós já teríamos apreciado ele lá em 2019, quando ele foi apresentado à Assembleia Legislativa. Deixa eu lhe perguntar agora sobre o Propag. A expectativa, claro, da parte do Senado, pela mobilização, pela articulação do senador Rodrigo Pacheco, de que a proposta caminhe de maneira um pouco mais ágil do que se espera na Câmara. No cômputo geral, deputado, se espera que tenhamos o quê? Até o final do ano aprovado? Tem que ser num prazo mais exíguo? Como é que se fará e como é que esse desenho está sendo feito por Brasília nessa interlocução com o senador Rodrigo Pacheco? O senador Rodrigo Pacheco foi muito claro com a gente, dizendo que no Senado ele já articulou a celeridade de apreciação. Então, na volta aos trabalhos, agora a partir de amanhã, eu creio que dentro aí de 10 dias, 15 dias no máximo, o Senado tenha esse projeto aprovado e depois vai para a Câmara. Na Câmara nós já estamos assim também com as informações de que os líderes estão convictos também e empenhados de dar celeridade à aprovação na Câmara, considerando que nós não temos, que nós temos o interesse de todos os estados praticamente na aprovação desse projeto, especialmente Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, que completam aí uma boa bancada para poder aprovar esse projeto celeremente. Nós estamos conversando com o deputado estadual e presidente do PSD em Minas, Cássio Soares. Aquele momento bom, todo mundo gosta aqui do Café com Política, deputado. Vamos lá. Teto de gastos precisará ser aprovado junto com o regime de recuperação fiscal na Assembleia ou não é necessário? Não precisará ser aprovado. O impacto da saída de Alexandre Calil do PSD? Lamentável. A passagem de Alexandre Calil pelo PSD? Polêmica. O quanto seria importante o apoio do PT ao prefeito Fuad Noman na reeleição? Se vier, será bom. Se não vier, nós continuaremos o caminho. Deputado estadual, presidente do PSD de Minas Gerais, líder do bloco Minas em Frente, deputado Cássio Soares, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no Café. Tem eleição, o PSD está em todas as cidades mineiras, então daqui a pouco a gente chama você de volta para conversar mais sobre política. Muito obrigado, Guilherme, Thalita. Estamos em quase todos. Estamos em 720 municípios mineiros, mas vamos chegar lá.